Gaza lançou 4.000 foguetes contra Israel. O que você diria que Israel deveria ter feito em vez do que fizeram? Então você pretende se submeter? Os advogados internacionais afirmam claramente que eles têm direito à defesa e a responder a alvos militares. Mas havia uma sensação de que a resposta provavelmente foi um crime de guerra, porque não evitou suficientemente as baixas civis. Mas eles colocaram propositalmente os foguetes em locais civis. Essa é a... Sim, bem, da mesma forma, o Ministério da Defesa de Israel fica em uma área civil. Quero dizer, ambos os lados fazem isso, em parte porque são países populosos. Eu realmente acho que o Hamas faz isso de forma particular e acredito que isso seja um crime de guerra por parte do Hamas. Existem maneiras de determinar se alguém tem integridade moral, e uma das formas mais simples de fazer isso é ouvindo essa pessoa e ver se elas estão apenas repetindo uma linha partidária consistente ou se estão realmente abertas a ideias que não são necessariamente consistentes com sua linha clássica e partido. Raríssimas pessoas realmente passam nesse teste de integridade moral. Uma das poucas pessoas que consegue fazer isso, surpreendentemente, eu diria para muitos e para outros de forma chocante, é Bill Maher. E ele demonstrou clareza de pensamento, mesmo que muitos que, de modo geral, concordam com seu pensamento ou com seu pensamento liberal. Ele está disposto a se afastar disso. Quando os fatos são diferentes, vamos assistir a este trecho. Isso me frustrou porque ninguém na mídia liberal defendia Israel de verdade. Agora somos um país mais unilateral nessa questão. Eu também gostaria de dizer logo de cara que eu não acho que os jovens entendem, e quando eu digo jovens, quero dizer as gerações mais novas, que você não pode aprender história pelo Instagram. Simplesmente não há espaço suficiente. Quero falar sobre a história, mas antes li sua coluna, equilibrada e brilhante como sempre. Mas vou citar você de imediato. Você afirma que Israel possui uma democracia forte e oferece mais direitos aos cidadãos árabes do que os países vizinhos. Isso foi depois. Afinal de contas, isso foi uma guerra com Gaza. Graças a Deus, Israel trata seus cidadãos árabes melhor do que o Egito, a Síria ou a Arábia Saudita tratam seus cidadãos árabes. Não vi isso na imprensa, então gostei de você comentar. Pode explicar melhor? Por que diz que tratam melhor seus cidadãos? São cidadãos árabes? Então, quero dizer, eu também disse muito mais. E claramente, dentro de Israel, os cidadãos árabes, obviamente, votam, podem servir no Knesset, podem ser juízes. Entre as principais defensoras dos palestinos estão organizações como a B'Tselem e a Organização de Direitos Humanos. Isso não ocorre no Egito, que massacra egípcios pró-democracia. Vimos o que ocorre na Síria. Mas eu também diria que fiz esse comentário para dar contexto. Eu acho importante entender que Israel internamente é realmente robusto, mas eu não acho que isso seja uma defesa para Israel cometer possíveis crimes de guerra em Gaza ou se envolver nisso. Bem, Gaza lançou 4.000 foguetes contra Israel. O que você acha que Israel poderia ter feito diferente? Então, advogados internacionais deixam claro que eles têm direito à defesa e a responder a alvos militares. Mas havia uma sensação de que a resposta provavelmente foi um crime de guerra porque não evitou suficientemente as baixas civis. Mas eles colocaram de propósito os foguetes em locais civis. Essa é a... Da mesma forma, o Ministério da Defesa de Israel fica em uma área civil. Quero dizer, os dois lados fazem isso, em parte porque são países densamente povoados. Acho que o Hamas faz isso de propósito e considera um crime de guerra. O Hamas comete crimes de guerra ao declarar guerra. É um crime, quero dizer, parece um argumento bobo. Na guerra há coisas que são inaceitáveis. E isso parece, quero dizer, foi uma guerra normal. Pessoas morrem na guerra. É uma coisa horrível. Mas quero dizer, desenvolvemos leis de guerra justamente para conter a desumanidade da guerra. Não permitimos armas químicas. E eu não sei como mais você responde aos civis. Quero dizer, e se o Canadá lançasse 4.000 foguetes nos Estados Unidos da América ou México? O que seria uma analogia ainda melhor? Porque nós realmente roubamos a terra do México, eu diria que Israel não roubou a terra de ninguém.
Essa é outra coisa que eu ouvi nas últimas semanas. Palavras como ocupantes, colonizadores e apartheid, que eu acho que as pessoas não entendem a história por trás disso. Os judeus estão nessa região do mundo desde cerca de 1200 a.C., muito antes do primeiro muçulmano ou árabe pisar na terra. 1000 anos antes. Quero dizer, Jerusalém era a capital deles. Se a questão é quem chegou primeiro, não há comparação. Sempre existiu presença judaica contínua. Sim, os judeus foram aqueles que foram ocupados por todo mundo. Os romanos tomaram conta em algum momento, depois os persas e os bizantinos e depois os otomanos. Sim, havia colonização lá, começando nos séculos 19 e 20. Eles começaram a retornar para a Palestina, que nunca foi um país árabe. Jamais houve um país chamado Palestina que fosse árabe e distinto. E sim, havia um problema ali, porque havia dois povos que queriam compartilhar a terra. Por isso que a Organização das Nações Unidas, em 1947, disse, ok, vamos dividir isso. Temos o mapa, quero mostrar porque esquecem como era no início. Isso foi o que estava na mesa. A parte verde é a que a população árabe teria recebido. É uma boa parte do país, a melhor parte. Israel só tem uma pequena faixa na costa, no deserto, ao sul. Esse segundo mapa é o que Israel tem hoje. Sim, é bem mais. Mas não caberia às pessoas que rejeitaram o acordo a metade do pão e continuaram atacando? A carta do Hamas diz que eles só querem eliminar Israel. A posição deles na negociação é todos vocês morrem. E você sabe sobre Gaza. É incrível para mim que os progressistas acham que estão sendo progressistas ao tomar esse lado da questão. As Bela Hadids do mundo, esses influenciadores, eu só quero dizer. Em fevereiro deste ano, um tribunal do Hamas decidiu que uma mulher solteira não pode viajar em Gaza sem a permissão de um tutor masculino. Sério, é aí que os progressistas estão? Bela Hadid e suas amigas correriam gritando para Tel Aviv se tivessem que viver em Gaza por um dia. Mas quero dizer, já estive em Gaza várias vezes e os gazenses comuns reclamam do Hamas o tempo todo. Eu não fiz isso. Percebi, Bela. Hadid, como defendendo o Hamas, eu a vi como alguém que estava defendendo as 67 crianças em Gaza que foram mortas. Bem, ela é do Rio ao Mar. A Palestina será livre. Acho que o que ela cantou com as pessoas, esse é um slogan da Organização para a Libertação da Palestina, que significa que Israel, do Rio ao Mar, não existirá mais. E o que vemos aqui são algumas coisas incríveis. Bill Maher é muito claro ao dizer que o Hamas começou uma guerra e eles dispararam milhares de foguetes contra Israel. E dizer que Israel está cometendo crimes de guerra por revidar, mesmo que civis estejam sendo mortos, que é o que acontece em uma guerra, isso é absurdo. E é isso que ele está dizendo para esse cavalheiro, isso é absolutamente ridículo. Dizer que isso é um genocídio é pura insanidade. Ele é claro sobre isso, mesmo que todos à esquerda, que é de onde ele vem, digam o contrário. E isso mostra muito integridade moral. Outro ponto que ele deixa muito claro: Israel é o povo indígena. Os judeus são o povo indígena da terra de Israel. Eles não são colonizadores, assim como tantos outros que vieram para Israel ao longo dos séculos. Mas Israel já estava lá antes mesmo do Islã existir. História básica, e ele está disposto a reconhecer isso. É surpreendente dizer que temos que aplaudir alguém que reconhece fatos básicos e história básica. Mas por ele ser de um partido que não reconhece... Você sabe, um partido de pensadores que não reconhecem e uma linha de pensadores que não reconhecem. Isso exige muita coragem, e ele tem essa coragem. É por isso que ele é uma pessoa que tem integridade moral. E ele demonstra isso. Se os árabes simplesmente tivessem aceitado a terra que Israel teria dado a eles, eles teriam uma enorme faixa de terra em Israel. Eles rejeitaram todas as vezes que a terra foi oferecida a eles. É muito claro, você tem que estar cego para não entender que eles não querem terra, eles querem o povo judeu morto.